Um novo ponto de vista para você se informar aqui no Debate no Ponto. E nesta edição a gente recebe ela, Lara Cavalcante, petrolinense e pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Liberal, o PL. Tudo bom, Lara? Tudo ótimo, Wellington. Obrigada pelo convite, viu, estar aqui conversando com a sua audiência, essa audiência que é tão importante. Eu que lhe sigo, já acompanho o seu trabalho. Fico muito feliz em agora poder estar aqui com você. Aqui no Recife, né? Do Exato. cais ao sertão. Pessoal, Lara, como é que surgiu esse teu interesse pela política? Você foi ou foi candidata a prefeita de Petrolina na última eleição, ficou no terceiro lugar. Petrolina, que é o quinto maior colégio eleitoral de Exato. Pernambuco. Como é que surgiu? E uma estreante na política, né? Porque eu tive 7 meses para trabalhar meu nome. Eu estava grávida na pré-campanha. Fiz a campanha amamentando a minha filha Olga, minha terceira filha. E foi uma campanha vitoriosa, porque eu fiquei em terceiro lugar, né? Fiquei à frente de um ex-prefeito, de um ex-deputado, ou seja, mostrando que o meu nome ele chegou para ficar na política. Então, quando terminou aí o pleito de prefeita, meu presidente Anderson Ferreira me chamou aqui no Recife e disse, ó, continue porque eu quero lhe ver eleita nas próximas eleições para deputada estadual. E já me deu nas mãos a missão de continuar. E realmente eu continuei. Mas já lhe respondendo sobre o meu interesse para a política, eu digo que a política ela entrou como missão na minha vida. Eu não tenho um pai político, não tenho um avô político. Sempre trabalharam nos bastidores. Meu pai já trabalhou bastante em bastidor de política na minha região, na região de Afrânio, que é onde tem toda a minha família, né, minha base. E aí eu não tinha como herdar nada de ninguém com relação a isso. E eu digo missão porque eu tive uma filha que nasceu com doença rara, a minha filha do meio, eu tenho um filho mais velho de 12 anos, tenho 41 anos de idade, muitas vezes acham que eu sou um pouco mais nova, mas não, eu já tenho experiência um pouco de vida. E tenho a minha filha do meio, que foi Joana, que nasceu com a doença rara, uma doença de alteração genética, e foi ela que me trouxe o olhar diferente para a política. Porque como jornalista, eu sempre cobri as demandas da população, sempre ouvindo o que a população necessita, sempre tive esse ouvido sensível, sempre gostei das pautas de saúde, eu era aquela que brigava pela pauta de saúde na redação, justamente para ajudar as pessoas com a reportagem e ver o problema sendo solucionado. Mas foi através de entrar nesse universo das doenças raras que eu percebi como o poder público ele falha, e falha muito. E eu fui estudar sobre política. Eu fiz, por que não funciona para o SUS? Porque a minha filha, Wellington, só teve a oportunidade de viver 4 anos, infelizmente 4 anos aqui, né? Ela não pôde viver mais, por ser uma decisão de Deus, né? A gente acredita nisso. Muito por conta que a gente tinha condição de oferecer para ela uma saúde de qualidade, né? A gente saiu de Petrolina sem diagnóstico, a gente veio para o Recife, continuamos sem diagnóstico no Recife, e a gente foi parar em São Paulo. Mas tudo porque a gente tinha condição. E eu disse, e quem não tem, como é que é? E aí, um certo médico uma vez me disse assim, Lara, o SUS é seleção natural. Aí aquilo me indignou demais. E como assim, seleção natural? E fui estudar por que a política pública não chega para as pessoas que precisam. E aí comecei a entender que a política ela é muito boa. E parei de ter aquela visão que muita gente tem, que a política não presta, que tem muita gente que não presta. Tem, realmente, eu concordo. Mas enquanto as pessoas boas não se colocarem à disposição da política, a gente não vê a boa política sendo feita. E aí eu comecei a me interessar. E aí me interessei antes, inclusive, do falecimento da minha filha. Né? Passei um período no Partido Novo, foi um tempo que eu comecei a entender que aquela época que o Partido Novo ainda tinha seleção para entrar. E só por ter essa seleção eu já me senti desafiada. E achei interessante o processo, mas aí deixei aquilo de lado. E aí em 2022, né, que era ano de eleição, em abril do ano 2022 foi quando eu perdi minha filha Joana. E aí, jamais pensar em política, mas ainda assim, naquele ano, os partidos vieram, inclusive, me convidando para ser candidata a deputada. E eu neguei, porque eu estava vivendo O luto, um né? luto e a pior situação que eu já vivi na minha vida, né? A gente estava, realmente, a minha família, muito fragilizada. E aí, em 2023, começaram a plantar a sementinha, em 2024 também. E aí eu comecei a entender que minha voz no rádio, que eu já tinha um programa que hoje já tem 7 anos no ar, que é um programa de rádio que fala de saúde e de outros temas, e que eu já era essa voz da população. E eu entendi que meu estúdio de rádio estava muito pequeno, que eu poderia ajudar muito mais gente com a minha voz. E aí foi que eu comecei a aceitar o desafio. E aí os partidos começam, né? Quando veio que uma pessoa tem potencial, muita gente me procurou, mas eu, sendo bem sincera, como mulher, e a gente sabe como a mulher na política enfrenta um desafio dobrado, porque ainda é um ambiente majoritariamente masculino. E foi quando eu conversei com muitos partidos e senti a verdadeira segurança no partido em que eu estou. Pessoal, Lara, como é que é ser política numa terra que é dominada por décadas por um clã
né, o clã dos coelhos. É desafiador? É muito desafiador porque hoje realmente eu me comporto como oposição. Mas eu sou oposição ao tipo de política que eles fazem, né? Eu costumo dizer que os coelhos do passado fizeram um bem danado para Petrolina. Hoje Petrolina é o que é pela essa força política do passado. A atual força política que eles se denominam, que eu chamo os bezerras, eles fazem uma política pensando no próprio umbigo, no próprio desejo deles. É uma política egoísta, porque quem não está em Petrolina acha que Petrolina é uma cidade maravilhosa para se viver. Mas, na verdade, é para quem tem plano de saúde, quem tem o filho na escola privada, quem mora bem, quem tem carro. Porque é uma cidade que está com a saúde sucateada. Então, eu sou contra e oposição ao que está errado. E a política que eles fazem hoje, de maquiagem na cidade, de comprar pesquisa, de dizer que é a melhor cidade para se viver, é a maior mentira que existe. E eu enfrento eles cara a cara. E eles sabem que eu estou certa. Né? Como é que a gente pode acreditar que uma família que já passou por várias investigações pela Polícia Federal, né, pode ter a cara limpa e a cara lisa de estar simplesmente fingindo que nada aconteceu? Poxa, a Operação Vassalos tem 4 meses que aconteceu. Entrou na casa de todos eles, inclusive em Brasília e em Petrolina, levando celular, documento, computador, entrou na prefeitura. A própria Polícia Federal pediu ao ministro Flávio Dino que afastasse dos cargos tanto o deputado federal Fernando Filho como o prefeito Petrolina. Só que aí o ministro segurou. Por isso que a gente fica dizendo, vem aí a Operação Vassalos 2, porque o que eles apreenderam e o que eles tinham de provas é de um crime absurdo, muito desvio de emenda parlamentar. Tudo isso para manter aquela família com o poder na mão, sabe? Vê só, o PL aqui em Pernambuco, pelo que a gente tem entendido, ele decidiu não lançar uma candidatura para o governo do estado, vai lançar apenas para o Senado. Isso. Não vai coligar com ninguém. Mas indicou recentemente 15 pessoas para o governo da governadora Raquel Lira. Como é que tu avalia isso? O PL ele tá com Raquel, mas não tá, tá para tentar assim, passar a ideia de que é um pé dentro e um pé fora do governo? Na verdade, eu acho que assim, o próprio Partido Liberal já diz, né? A gente tem a liberdade de escolha. E eu acredito que a gente não precisa declarar veementemente o apoio a Raquel para estar com Raquel. E Raquel, ela tem feito um bom trabalho em algumas regiões. Eu acredito que ela pegou realmente o estado sucateado, como sempre esteve aí nas últimas décadas. E Petrolina é o resultado de que ela trabalhou por Petrolina. Mas, por exemplo, quando você pensa que a gente nunca declarou ser oposição a Raquel, muito pelo contrário, a gente sempre caminhou entendendo que ela é melhor do que o João Campos, por exemplo. Deus me livre João Campos no poder. É assim que a gente realmente trata. Para Petrolina, quando a gente pensa nos Bezerras Coelho que passaram aí 3 anos realmente descredibilizando o trabalho de Raquel, e quando você vê de um São João para o outro mudou a foto, né? Porque São João passado estava o pessoal todo do João Campos na casa dos Bezerras. Esse ano mudou o jogo. Para Raquel é importante realmente ter o apoio de Petrolina, mas ela já tinha esse apoio antes deles declararem, porque a população que mais necessita já entendia que ela estava fazendo um bom Então você trabalho. avalia que ela errou em estar com o Miguel agora? Com certeza. Eu já disse isso a ela. Eu me preocupo, inclusive, com Raquel estando junto com Miguel, porque eu sei quem é Raquel, sei quem é Miguel. Então, assim, acho que o trabalho que ela fez nesses anos de gestão para a Petrolina, muita coisa que estava travada chegou, muita coisa ela destravou. Eu nunca vi uma secretária de saúde andar tanto em Petrolina como a atual secretária de Agora saúde, veja só, por exemplo. você elogia a governadora Raquel Lira, a gente percebe que já é uma declaração mesmo que de apoio à candidatura à reeleição dela. Quando é o Senado, o PL, você conversa sempre com Anderson Ferreira, o Sim. PL ele vai ficar apenas, concentrar o voto no seu pré-candidato Silvio Nascimento, ou você acha que tem possibilidade do PL também dividir votos, por exemplo, com Miguel Coelho e outras figuras que estão ao lado de Raquel? Menor possibilidade. E isso é clara, eu claramente já disse isso, publicamente, que nosso voto do nosso senador é Silvio Nascimento. Não tem o segundo senador para votar, não votaria em hipótese alguma em Miguel Coelho. Acredito que ele, inclusive, possa não ser, né? A gente está vendo aí um imbróglio muito grande, sem acontecer o que ele quer, ele pressionando muito, né? Então o PL, Raquel. você acredita que o PL só vai ter um voto só? Quem Acredito é, que por sim. exemplo, quem apoia Flávio Bolsonaro em Pernambuco só deve votar em um senador só? Eu acredito que sim. Pelo menos eu, Lara Cavalcante, e meu grupo no Sertão do Pernambuco, a gente não vai apoiar Miguel se ele for candidato.
Não vamos E de se maneira tiver outro alguma. candidato ao Senado na chapa de Podemos Raquel? avaliar, né? Podemos avaliar, a depender de quem será esse outro candidato. Mas, assim, a princípio, não há a menor chance de eu fazer um apoio ao Miguel Coelho. Já que a gente falou de Flávio Bolsonaro, recentemente houve uma exposição, né, de um problema, uma briga não só familiar, mas política nesse clã bolsonarista entre Michele Bolsonaro e o Flávio. Ela chegou a relatar que Flávio foi ríspido, que ele maltratou ela. Como é que você avalia essa atitude de um pré-candidato à presidência da República que, de acordo com Michele Bolsonaro, não é qualquer uma, afirma que ele está maltratando uma mulher? Pois é uma briga familiar, né? Acho que toda família realmente passa por qualquer tipo de desgaste, não é diferente na família Bolsonaro. Eu acredito que esse desgaste veio à tona pela liberdade que o próprio partido nos dá de nos posicionarmos, né? E isso é importante. A Michelle, ela teve a oportunidade de se posicionar, o Flávio teve a dele, e eu acho que isso não muda o desejo que a gente tem de tirar Lula do poder. Eu acho que, apesar de ter tido essa briga, esse desgaste, hoje está aí ainda, né? Mesmo a um custo de um pré-candidato em que a madrasta dele afirma que ele maltratou ela? Exatamente, porque assim, ela mesma já voltou atrás de algumas palavras, ele já pediu desculpa, então houve ali um entendimento, que eu acredito que vai afinar isso até a eleição, porque tanto Michele quanto Flávio têm o mesmo desejo, tirar Lula do poder. Então eu não acredito que isso aí vai impactar ainda por muito tempo, tá? Agora em voga porque tá todo mundo comentando sobre o assunto, mas não impactou na nossa vida aqui. O Flávio, ele, por conta disso, as pesquisas já mostraram uma queda, algumas uma queda, outro um estancamento ou melhor, uma estabilidade do voto dele, sem perspectiva de crescimento. Há uma preocupação dentro do A PL. campanha não começou Você ainda, acha né? que A ele devia ser campanha. substituído por Michele? Michele seria mais candidato do que Flávio? Olha, eu acho que nessa altura do campeonato não tem mais o que se avaliar. O candidato já foi definido pelo próprio Bolsonaro, né? E nós que somos de direita, a gente acata muito bem essa decisão. Eu acredito que Michele vem para o Senado, acho que ela não vai desistir disso, porque para o Senado ela está eleita, né? E ela é muito importante no Senado, né? Isso já foi até uma declaração de Flávio e de todo mundo. Eu acredito muito que ela não vai desistir dessa candidatura. Sobre o PL Mulher, ela ter se afastado, eu acho que tudo na história da gente tem um início, meio e fim. Eu já estive, por exemplo, presidente do PL Municipal de Petrolina, cedi o posto para Carlos Brito para cuidar do PL Mulher junto com Isabel. Né? Hoje eu sou a vice-presidente do PL Mulher no estado de Pernambuco, né? E eu e Isabel, a gente divide o estado e uma ajuda a outra. Né? Então, assim, isso fortalece o PL Mulher nos estados, dando mais autonomia para a gente. E o trabalho que ela fez, Wellington, não vai ser apagado. Foi um trabalho muito bonito dentro da mulher na política. Quando você vê um partido que cuida tão bem das mulheres, eu não saio do meu partido. Eu sou muito bem acolhida, tanto na nacional quanto na estadual, e todas as outras mulheres que estão no nosso partido têm esse mesmo sentimento de cuidado. Esse problema de Michele com Flávio, para aqueles que não compreendem, ele se deu por conta de uma discussão lá no Ceará, em que o PL avalia apoiar Ciro Gomes, que foi um crítico muito forte do Bolsonaro, Sim. né? Disse frases aí que a própria Michele repete, que são frases de fato pesadas e que ela não concorda que o PL de lá venha se unir a Ciro. Você, como é que você avalia, por exemplo, a governadora Raquel Lira flertar com o lulismo e mesmo assim o PL participar do governo dela ou até ter declarações de apoio a ela por parte de bolsonaristas? Assim, Raquel, ela fica muito ali naquele campo, como ela foi para se eleger a primeira vez, né? Ela não se declarava de um lado nem do outro. Eu acho que é uma estratégia dela, né? Eu não tenho que criticar a estratégia dela, porque na primeira eleição ela conseguiu, né? No segundo turno ela conseguiu realmente se eleger. Mas agora, de fato, assim, quando a gente pensa que o posicionamento dela é esse, de não se declarar, é porque ela ainda não formou a chapa dela. Vai chegar um momento que ela vai ter que se posicionar, né? Como o próprio Lula já declarou que o candidato dele é João Campos, o fato dela ainda se esquivar disso, talvez seja uma estratégia que a gente não entendeu Você ainda. acha que ela deveria declarar apoio, né? A Raquel Lira declarar apoio a Flávio? Eu não posso achar por ela, né? Se eu Não, fosse mas na sua ela, avaliação, se eu fosse ela, eu já teria me posicionado, porque eu acho que em política, Wellington, a gente precisa se posicionar o tempo todo. A gente precisa dizer qual é o posicionamento político. A partir eu sempre digo que a escolha de um partido, por exemplo, um político, é uma identidade que a gente tem.
Ali diz respeito a 80% do que você é. Você não pode ser 100%, porque ninguém é 100% com nada, né? Mas digamos que você seja 80% daquilo que o seu partido tem como ideologia. Então ali você já se posiciona, é a sua identidade. Mas há também a sua personalidade, há também o seu CPF, né, que diz muito sobre o que você é. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa que dialogo com todas as pessoas, mas eu sempre digo para elas, as minhas pautas são essas, né? O que eu luto, o que eu tenho como missão na política é isso, e as pessoas me respeitam por isso, mesmo sendo de ideologias diferentes da minha. Você acha que o PL errou em não lançar uma candidatura majoritária, isso é, para o governo do Estado, aqui em Pernambuco, para abrir o palanque para Flávio? Eu acredito que não errou, porque realmente essa eleição para governo do Estado ela está polarizada, assim como de presidente da República. A gente não vê falar de nenhum outro candidato a presidente da República, assim como a gente também não vê nenhum outro candidato a governo do Estado. E isso tem se repetido em todo o Brasil. A gente vê que é a esquerda contra a direita, é a luta do bem contra o mal. Né? Então a gente está vendo isso em todos os estados brasileiros. Aqui seria a esquerda contra a direita também? Praticamente, né? Raquel, direita? Ela só não está se declarando, mas ela está praticamente com a direita, né? Olhando para ela com o desejo de que ela permaneça, do que a gente tenha João no poder. Agora, falando sobre sua pré-candidatura, um pouco mais sobre ela. Lá você tem uma força política, foi a terceira mais votada para prefeita em Petrolina. Como é que vai ser sua dobradinha para deputado federal lá na região do Sertão? Então, a gente teve esse lançamento, né, do Carlos Brito, que é o pré-candidato a deputado federal, fazendo essa dobradinha comigo, é um jornalista também, né, nós dois somos da comunicação, sabemos o que é estar do lado da população, ouvindo, né, essa população, e aí a gente vai trabalhar o Sertão. Hoje, para você ter uma ideia, na chapa do PL, para deputado estadual, a única mulher sertaneja sou eu. Todas as outras mulheres candidatas são daqui do Agreste, da região metropolitana, nenhuma do Sertão, a única sou eu. Né? E a gente está carente disso. Hoje a gente só tem, Wellington, aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco, apenas um deputado estadual, lá de Petrolina. A gente já teve época de ter 4 de Petrolina. E mesmo assim eu digo que esse é meio deputado. Está subrepresentado pelo tamanho da cidade. É o 5º maior colégio eleitoral. Exatamente. Então, assim, o Antônio Coelho, ele ficou mais da metade do mandato dele sendo secretário de João Campos aqui. Uma secretaria que, inclusive, ele não tinha conhecimento algum, que é de turismo. Né? Tecnicamente falando, ele não é formado nisso, né? Ele nem sabe, enfim, estava aqui sendo secretário, servindo ao povo do Recife, que nem votou nele, né? Ele pegou os votos lá do Sertão, rasgou e jogou fora. Não fez uma política pública, um projeto de lei que impactasse na vida do sertanejo, zero. Só trabalhou as emendas dele, né? Que é o que ele faz, asfalto, viaduto. Não que isso não seja importante, tá? Mas é o foco dele de atuação, ele não cuida de gente. E nós, sertanejos, principalmente mulheres, as famílias, a gente está precisando de cuidado. A gente está precisando de olhar e de política pública voltada para o sertão. Entende? Então, hoje a gente tem meio deputado nos representando, né? Justamente porque ele ficou metade do mandato dele servindo ao povo de Recife. Qual a expectativa dentro do PL lá de eleição de deputados estaduais? A gente escuta aqui que o PL pode fazer entre 4 e 5. Eu já ouvi particularmente, não é que você está aqui não, já ouvi particularmente que você tem chance dentro da chapa. Mas o que é que se conversa lá? Hoje são 4 deputados que tem no PL. Hoje tem a gente... o Feitosa, não, 3 deputados, né? Feitosa, Abimael, Nino Denoc. André Ferreira vai para deputado estadual. Né? Isso aí já seriam, em tese, 4 deputados. Os 4 não dizer que são os 4 eleitos, mas são 4. Quer dizer que fazem entre 4 e 5. Como é que está a expectativa? A nossa conta é fazer 6. Com a vinda de André Ferreira, antigamente a conta era fazer o 5º. Mas com a vinda de André Ferreira para a chapa de estadual, a gente vai puxar aí o 6º. Né? Porque vem André, Feitosa, Abimael e Nino Denoc, puxando aí o 5º e o 6º. Você é otimista com isso? Com certeza. A vinda de André viabilizou ainda mais aquilo que a gente já entendia que era viável. Já foi lápis e caneta na mão para fazer as contas. Todo mundo. Dá para atrair entre os 5, os 6 ali? Dá sim. E eu confio muito, Wellington, que o povo sertanejo está carente mesmo e necessitado de ter uma pessoa como eu na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Porque eu não estarei lá para figurar, para ser... Quando eu vejo as 7 mulheres que hoje existem, né, a gente pode citar 2 que fizeram um bom trabalho, as outras não representaram o sertão. Quem foi que fez bom trabalho? Acho que a Socorro fez um bom trabalho, né, ela foi bem incisiva em muitas coisas, inclusive brigou muito com o Antônio Coelho, né, e agora o Antônio Coelho está lá do outro lado. Tá tudo junto e misturado. Mas, enfim, eu acredito que ela teve algumas fases. Veja, aquilo que a gente enxergou no sertão,
né? Porque só vai chegar no sertão aquilo que impactou a gente, né? E os outros realmente não fizeram diferença para a gente. Então, a gente ter 49 cadeiras na Alep e ter apenas 7 mulheres, né? A gente Já teve mais, já teve uma época, acho que a é, legislatura passada foram 10 mulheres, pois na é, Alep. então assim, a gente precisa ter mais mulheres, né? A gente tem que ter esse olhar. Nós somos maioria de eleitoras, né? A gente precisa dar essa confiança para quem tem condição e principalmente para quem vai fazer um bom trabalho, que é o que eu pretendo fazer. Lara, a gente chegou ao fim, né? Conversa bastante produtiva, boa, bacana, né? Mas tem o tempo, né? E aí Sim. você aproveita esse minuto final para dar suas considerações, falar aí um pouco mais sobre você. Pois é, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, podendo conversar, falar um pouquinho, né, da minha trajetória, apesar de ser nova na política, mas eu tenho uma história de vida que me leva a estar aqui hoje, né, querendo lutar pelas pessoas. Eu poderia não estar na política por escolha, né, minha vida é bem organizada, bem estabilizada, mas eu entendi que é uma missão de vida, sabe? É uma cruz que eu carrego estar na política, é uma cruz que eu entendo que Jesus ensinou a gente isso, né, que a gente tem que carregar a nossa cruz, a gente tem que ser feliz porque ele nos entregou essa cruz, porque eu acho que eu vou ajudar muitas pessoas, principalmente as pessoas que moram no sertão do estado, as pessoas que necessitam de política pública, que necessitam de saúde, de pessoas que lutem, que briguem pela vida, né? Eu tive uma filha que me ensinou muito, passou apenas 4 anos aqui com a gente, mas deixou um grande ensinamento, e esse ensinamento é um ensinamento da minha família, e que a gente quer colaborar com o povo pernambucano. E eu tenho certeza que o que eu pretendo fazer de política pública não vai impactar só o sertão, mas vai impactar o estado inteiro, né? Eu já morei aqui no Recife, 5 anos da minha vida. Meu filho mais velho nasceu aqui, então eu conheço o estado realmente do cais ao sertão. Eu conheço as necessidades, eu converso com muita gente. Por ser jornalista, eu tenho esse olhar curioso, atento e necessário para que a população realmente se sinta representada. Tá certo, Lara. Obrigado. A Obrigada. voz feminina do sertão, né? Que surge do Gostei, sertão. gostei. A voz feminina que surge do sertão. Muito bem. Satisfação, Lara. Sucesso aí na sua Obrigada. caminhada, no seu projeto. E enquanto isso, vocês continuam aqui acessando o Blog Ponto de Vista, www.blogpontodevista.com. Nos segue nas redes sociais, lá no Instagram, no @blog.devista.pe. Não deixa também de nos seguir no TikTok, é claro. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Um forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.